ortodontia, como tudo, mudou muito, está em mudança, né? A gente pensa, quem pensa em colocar aparelho acha assim, vou colocar um aparelho, aquele de metal que troca borrachinha. Esse é o pensamento mais comum. Esse aparelho de metal com borrachinha colorida, para vocês terem uma ideia, é lá da década de 80, mais ou menos. Então, para ter uma comparação, pensa num celular, na verdade, década de 80 nem existia celular, um carro, por exemplo, um telefone, uma televisão da década de 80. Esses aparelhos com borrachinha colorida em volta é equivalente a isso daí, tá? É uma coisa já antiga, ultrapassada, que ainda está no mercado. Por quê? Questão de valor, de preço, porque é muito barato, porque tem muitos fabricantes, porque não tem uma patente, né, um regimento que proíbe outras fábricas desenvolverem. Mas a odontologia evoluiu muito, muito mesmo. Hoje em dia é tudo muito tecnológico, tudo muito previsível, e por isso que a ortodontia agora a gente chama de ortodontia digital. Oi, Paulo, eu tô esperando você, viu? Saudade de você, Paulo. Espero você. Depois você me chama na mensagem, a gente conversa. Então, é ortodontia digital hoje em dia. Só que, até pouco tempo atrás, não se falava nesses aparelhos invisíveis. Eu vou explicar um pouquinho o que é, né? Como que surgiu. Tudo bem, Eduardo? Bom te ver por aqui. Tô vendo vários pacientes meus aqui, gente. Que saudade de vocês. A gente termina o tratamento, é como se liberasse um filho que vai para fora de casa, sabe? Então eu gosto muito de rever meus pacientes. Então todos vocês, quando puder, dão uma passadinha lá no consultório, né? Pra gente ver como que tá, né? A gente acaba criando um carinho muito grande por todos os pacientes, porque a gente sabe da importância do sorriso, certo? Então, era uma vez, vou contar a história do Invisalign, assim, só para o pessoal entender. Todas as grandes mudanças, as invenções brilhantes da humanidade, sempre teve um maluco, entre aspas, que teve uma ideia absurda, que colocou em prática e deu certo. E o aparelho não foi diferente. Tinha um menino, um rapaz do Paquistão, que morava no Paquistão com a mãe e com o pai, certo? Que se destacou na escola, ganhou uma bolsa de estudos para Nova York, para a Universidade de Nova York. Esse rapaz, o nome dele, Zia Shisti, tá? Ele foi o precursor, aquele que criou, que desenvolveu a ideia inicial do Invisalign. Claro, não tinha esse nome, mas foi evoluindo e hoje tá como está. Então esse rapaz, ele usava aparelho, ele estava no campus da universidade, virou e falou pro amigo: cara, eu odeio esse aparelho fixo aqui no meu dente, eu odeio. Eu vou desenvolver um aparelho, escuta o que eu tô falando, eu vou desenvolver um aparelho que não aperta, que não dói, que não fica cheio de ferro na boca, que não aparece, que você tira para escovar os dentes, que você tira para comer, tudo que é um sonho para quem usa aparelho fixo, né? Quem que usa aparelho fixo ou já usou aqui no grupo, dá um oizinho aqui para mim só para eu ter uma ideia, né? Quem já usou aparelho fixo ou está usando sabe. Pensa 2 vezes antes de comer um alimento, fica um ferrinho pegando, né? Dói, aperta, enfim, quebra, solta, é difícil de passar fio dental, quase impossível. Então, esse rapaz que usava aparelho, morava num pensionato, numa casa de estudantes de Nova York, teve essa ideia, né? E ficou com isso na cabeça. Resumindo, ele não foi fazer odontologia. A área dele nem é odontologia, foi fazer administração, foi fazer outra área, só que colocou essa ideia e pensou, um dia eu vou fazer isso. Resumindo, Zia Shisti, em 1997, concebeu o projeto básico do Invisalign, que é esse aparelho invisível que a gente vai falar bastante hoje aqui, tá? Então, o Invisalign, o que foi? Foi a ideia desse garoto, desse estudante, uma ideia maluca que acabou dando certo. Nem preciso contar que agora ele tá com 30 e poucos anos,
milionário em alguma ilha por aí que ele comprou, porque a ideia dele foi tão maluca e deu tão certo, mas tão certo que hoje em dia já tem 8 milhões de casos tratados. Essa é a casuística do site da Invisalign, 8 milhões no mundo. Por que que no Brasil isso parece uma novidade? Porque antes as coisas sempre chegam aqui um pouquinho depois, né? Agora, com essa globalização toda, a gente está tendo acesso a novas tecnologias de uma maneira muito mais, assim, muito mais tranquila pra gente, certo? E então, daí ele desenvolveu o tal aparelho que não aparecesse, que não machucasse, que não ficasse pontinha, não quebrasse, que ele pudesse comer tudo que ele quisesse, sem nenhum problema. É o sonho de todo mundo que usa aparelho, eu já usei aparelho também, então eu sei muito bem da dor de vocês, né? A dor no sentido de, meu Deus, que saco, eu tenho que, né, ficar anos com esse ferro na boca. Quem é meu paciente acha que eu não entendo disso. Gente, eu já sofri também com aparelho fixo, eu entendo muito bem o que vocês estão passando. E esse menino desenvolveu esse projeto em 97, daí foi numa fábrica, né, lá na Califórnia, no Vale do Silício, que uma empresa de software começou a tomar frente disso tudo. Em 1998 foi aprovado pela FDA, tá? E em 99 começaram as vendas nos Estados Unidos. Isso quer dizer 21 anos atrás já estava sendo vendido Invisalign nos Estados Unidos. 21 anos! É claro que durante esses 21 anos, muitas modificações esse aparelho foi sofrendo para melhor, certo? No começo era mais rústico, com movimentos muito delicados, resolvia só alguns probleminhas e foi sofrendo modificações, até que hoje, de alguns anos para cá, essa empresa Invisalign, né, que já é uma potência, conseguiu chegar num padrão de qualidade tão bom, que a gente hoje já pode dizer que o Invisalign consegue substituir o aparelho fixo, tá? Daí todo mundo que tá aqui, tipo um terço, nunca ouviu falar em Invisalign. Quem já ouviu falar, dá um joinha pra mim, quem já ouviu falar em Invisalign. Por favor, só pra eu saber se todo mundo já ouviu ou quem nunca ouviu falar nesses aparelhos chamados aparelhos invisíveis, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui. Então, como que é o aparelho invisível? É uma plaquinha transparente, tá? Ela não é molinha, ela é durinha. Se você pega, ela não cede com tanta facilidade, tá bom? É bem diferente de um aparelho, por exemplo, daquela plaquinha de clareamento, que ela é molinha. Ele é bem diferente, certo? E como que o que é isso, né? E como que uma coisinha tão frágil, que parece tão frágil, vai resolver um problema dentário, vai endireitar um dente. Então, tudo isso foi questão de estudo dessa empresa, do Invisalign e de várias outras empresas, né? Que acabaram desenvolvendo. Muita gente fala assim, é invisível, é invisível. Aqui, a Raquel comentando, né? O meu é visível. Claro, isso daqui não é invisível, todo mundo tá enxergando, mas é o termo que o pessoal usa para dizer que não está aparecendo. Eu falaria até transparente, porque ele realmente é transparente. Mas invisível, não existe, né, gente? Ele é bem transparente, fica bem encaixadinho no dente, a hora que coloca assim, olha, ele fica bem encaixadinho, que acaba não aparecendo. Por isso que o pessoal chama de invisível. E como que funciona então, né? O que é isso? Como que funciona? É um tratamento ortodôntico, ponto. Para a gente arrumar a posição do dente, eu preciso de uma ferramenta. Qual ferramenta eu vou usar? Depende do caso. Pode ser com um aparelho móvel, pode ser com um aparelho de metal fixo, pode ser o Invisalign. Qual que é indicado para o teu caso? Depende do que a gente vai precisar, né? Não é tudo que a gente corrige com o aparelho removível, não é tudo que a gente corrige com o Invisalign, mas às vezes a gente pode associar várias coisas, certo? Assim como o aparelho fixo tradicional de ferrinho, só ele não resolve tudo, o Invisalign também não vai resolver tudo. Às vezes com o aparelho fixo a gente precisa de algum apoio,
a gente precisa de usar elastiquinhos, ou precisa extrair dentes, ou precisa de um apoio que a gente chama de ancoragem, mini implantes, enfim. O aparelho fixo também sozinho não resolve tudo, assim como o Invisalign, ele é uma ferramenta. Ele pode ser usado em crianças, pode ser usado em adolescentes, pode ser usado em adultos, claro, cada um com a sua indicação. Alguns casos muito complicados, que, por exemplo, com o aparelho fixo precisaria tirar um dente ou precisaria de uma cirurgia, por exemplo, com o Invisalign não é diferente. Ele não faz mágica, gente. Ele é um tratamento ortodôntico que precisa de uma supervisão e, principalmente, precisa da ajuda do paciente, assim como o aparelho fixo, né? Então, ele vai precisar de uma série de cuidados, sim. A grande vantagem é que você consegue tirar para comer. Você consegue tirar, né? Tira para comer, desencaixa ele, tira, vai lá, escova os dentes, passa fio dental. Isso eu acho, assim, da minha opinião de dentista, a melhor vantagem, sabe? Você conseguir manter a higiene bucal adequada, tá? Coisa que com o aparelho fixo realmente é mais difícil, certo? Ele substitui, sim, o aparelho de metal. Ele tem algumas limitações, sim, que a gente pode ajudar, né, a resolver essas limitações com alguns acessórios que o ortodontista especialista vai saber trabalhar, seja elástico, seja mini implante, o que for. E uma pergunta muito comum entre os pacientes: tá, e daí? É usado uma plaquinha dessa só durante todo o tratamento? Como que essa plaquinha vai corrigir? Não funciona bem assim. Primeiro, a gente pede a documentação ortodôntica para o paciente, que vai ter radiografia, vai ter todos aqueles exames, né? Só que em vez de ir lá fazer uma massinha, aquela moldagem dos dentes, a gente solicita que seja feito um scanner, tá? É ortodontia digital chegando aí. Vocês já ouviram falar de scanner odontológico? Quem já ouviu falar, dá um oi aqui para mim. O scanner odontológico, o que é? O que ele faz? É uma luzinha que a gente passa aqui dentro, né? E ela captura a imagem dos dentes numa forma de 3 dimensões e essa imagem vai para o nosso computador. A gente joga essa imagem e as radiografias, a gente pega e joga num software. Nesse software desenvolvido pela Line, lá no Vale do Silício, é um mega software que eu até brinco com as minhas amigas arquitetas, eu falo, olha, esse software para mim, da Invisalign, deve ser como aquele software de arquitetura que você olha, você não sabe nem se é foto ou se é verdade, que você vê ali no cantinho uma folhinha balançando até. Então, o software do Invisalign é muito top, é muito legal. Você consegue... É um scanner em 3D, assim, que você joga essa imagem em 3D no aplicativo, no site da Invisalign, e a partir daí o ortodontista vai fabricar, vai montar como se fosse um quebra-cabeça 3D do sorriso do paciente, como que eu quero que fique. Então, no final... monto ali, mostro pro paciente, tá bom assim, tá bom dessa forma, vamos pôr esse dentinho assim, esse espaço aberto na frente a gente fecha, esse dente que tá apertado a gente alinha, e a gente mostra, a gente consegue ver, fazer uma simulação antes de começar, coisa só do que esse mundo digital permite pra gente, né? E tendo essa imagem final do jeito que eu quero o sorriso do meu paciente e que o paciente aprove também, a gente dá o ok ali e as plaquinhas são fabricadas todas de uma vez, do começo ao fim do tratamento, tá? Então a gente recebe pelo correio uma caixa, tipo essa daqui, deixa eu pegar aqui, tipo essa caixinha aqui, certo? E dentro dessa caixinha vem a sequência de alinhadores, do número 1 até o final. Vem a sequência dessa forma assim, ó. Ela vem em pacotinhos, tá? Cada pacotinho desse tem um par. Nem dá pra ver, né? Aqui tá invisível mesmo. Nem dá pra ver. Um parzinho de alinhadores. A pessoa usa um par por semana e vai trocando todas as semanas. Nessa fase de pandemia, de quarentena, de não querer sair de casa, os meus pacientes do Invisalign são aqueles que estão mais
tranquilos. Porque eu dei uma sacolinha bonitinha com bombom junto. Olha, aqui estão seus aparelhos, a pessoa está trocando em casa. E a gente está fazendo supervisão, claro, pela web, por videoconferência. E de vez em quando a gente agenda no consultório para ver se está ocorrendo tudo bem. Como a gente tem essa simulação antes e depois no software, a gente consegue simular em cada etapa, cada troca da placa, que posição que o dente deve estar. Então, se a pessoa está na quinta placa, na quinta semana de uso, o que a gente vai ver? A gente lá compartilha a tela com o paciente e vamos ver o teu sorriso como que é para estar agora. Claro, o paciente é leigo, não vai saber ver detalhes, mas pensando em época de pandemia, que é difícil de sair de casa, a gente realmente tá tendo assim uma adesão muito grande nesse tipo de, eu digo consulta virtual, mas não é uma consulta, né? Dentista é difícil fazer uma consulta virtual, é mais um acompanhamento para ver questão de dúvidas, essas coisas. Enfim, um tratamento médio vai gerar o quê? Entre 20 e 30 placas, média. Então, seria entre 20 e 30 semanas de tratamento, certo? Para quê? Para a gente chegar no objetivo que a gente fez a simulação lá do software, né? Mas, então, o que mais? Daí tem muitos pacientes que perguntam, mas e aqueles aparelhos branquinhos, né? A pecinha branquinha ainda é usada? Sim, ainda é. Mas pensando que o público que procura estética, muitas vezes, até por questão financeira, não dá tanta diferença. A parte do Invisalign, ele é muito mais estético, ele é muito mais confortável, e o aparelho branquinho que troca a borrachinha branquinha, ele é simplesmente um aparelho tradicional, como aquele desenvolvido há 20 anos atrás, né, de trocar a borrachinha, 30 anos atrás. Só que a diferença é que o material que ele é fabricado é outro. Pode ser policarbonato, que é um nome mais complicado para plástico, por exemplo. Pode ser feito de porcelana, pode ser feito de safira. Tem vários materiais de aparelho branquinho. Hoje em dia, no consultório, assim, tá sendo raro o paciente que está optando por aparelho estético, branquinho, ao Invisalign. A maioria dos pacientes acabam optando pelo Invisalign mesmo, né? Porque em questão de estética, realmente ele é imbatível. Questão de estética, questão de higiene, né? Questão de alimentação, não tem emergências. Então, ele realmente, em várias questões, ele é imbatível. E, como eu falei antes, né? Aparelho nenhum, nem o fixo, nem o móvel, nem ortopedia. Não existe um aparelho que resolva todos os problemas. O Invisalign não é diferente, ele sozinho não vai fazer milagre. Muitas vezes a gente precisa fazer uma fase com o fixo, depois vai para o Invisalign. Ou a gente precisa alguns acessórios, alguns elastiquinhos, o Invisalign também vai precisar, certo? A grande diferença é essa, que a qualidade do tratamento, a previsibilidade, né? Que a gente tem etapa por etapa, cada plaquinha dessa aqui, lá no computador, a gente consegue visualizar em que posição que deve estar o dente quando o paciente entrar na placa número 9, por exemplo. Tem que estar assim. Se não tiver assim, não está acompanhando ou não está usando o suficiente, alguma coisa nesse sentido. Tá ficando claro para vocês? Vocês estão entendendo? Eu tô tentando falar tudo numa linguagem assim que seja acessível para a maior parte das pessoas, tá ok? Que mais? Para quem que é indicado o tratamento? O tratamento Invisalign é indicado para quem busca uma estética, para quem quer prezar pela higiene, fio dental sem problema, escovação, gengiva não fica inflamada, não fica sangrando. Pelo contrário, o que eu observo no consultório é que os pacientes com Invisalign até cuidam até mais, porque antes de colocar a plaquinha, como é transparente ela, né? Se ficar um restinho de alimento, uma coisinha de nada vai aparecer. Então, os pacientes do Invisalign estão assim, questão de higiene, estão de parabéns. Estou muito orgulhosa de todos vocês, né? Então ele é indicado para todo mundo que preza pela estética ou pela higiene. E quais casos são indicados? Atualmente,
esse aparelho da Invisalign já tem recursos até para casos cirúrgicos, já apresenta recursos para isso. A gente, ortodontista, que tem que averiguar no consultório se o seu caso é indicado ou não. E lembrando, como eu já falei antes, ele não faz milagre, às vezes eu vou precisar de algum acessório diferente para ancoragem, para puxar, para segurar, algum elástico, alguma coisa, né? E quanto tempo vai durar o tratamento? A média de tratamento com os alinhadores, né, com essas placas transparentes, a média de tratamento cai em torno de 50%, pelo menos, o tempo de tratamento com aparelho fixo. O tratamento médio do Invisalign, que seja de 6, 8 ou 10 meses, médio, tá? É muito difícil falar se o seu caso vai durar isso, porque eu preciso avaliar, mas é um tempo médio. Sendo que um tratamento com ortodontia fixa, em média, dura uns 2 anos, casos mais complicados, um pouco mais, certo? Depende também do caso, do paciente, se o paciente é um paciente comprometido com o tratamento. E do Invisalign eu tenho observado isso, os pacientes são muito comprometidos, eles querem que dê certo, eles usam certinho. Então, claro que a gente consegue um resultado muito bom, mas não é só o aparelho, né? É o conjunto. E o número de placas que vai ser gerada pode variar, às vezes de um paciente para outro e às vezes de um ortodontista para outro, porque o detalhe do Invisalign, o detalhe mais importante de qualquer aparelho transparente desses é que é a mão do ortodontista na hora de programar lá no software como que eu quero que fique no final. Isso daí é o segredo do bom resultado. Tá? Então, um ortodontista que tenha bastante experiência com aparelho fixo, com aquelas técnicas, até técnicas mais antigas para os profissionais que estão aqui seguindo, da época do Edgewise mesmo, sabe, ortodontia raiz. Os pacientes os profissionais que trabalharam com essa ortodontia raiz, bioprogressiva, Edgewise, que era aquela dobra de fio, que era a ortodontia mais difícil e técnica, com certeza vão entregar resultados melhores, inclusive no Invisalign, pela própria experiência clínica, certo? Experiência da gente, eu tô com 20 anos de formada, 21 anos de formada em odontologia, quase 20, tem 19 anos de ortodontia. Já tratei paciente com todos os tipos de aparelho que vocês imaginarem, centenas de pacientes. Então, alguns detalhes que a gente aprende na vida cotidiana, a gente vai aplicando para os próximos pacientes. Então, é uma bagagem que a gente traz. O importante é a gente saber que dente tem que encostar em qual, saber as guias de lateralidade, o que é isso? É o jeito que morde, a hora que vai mastigar. Tudo isso é muito importante. Só apenas aquele sorriso bonito, estético, para o paciente tá bom, mas para mim não tá bom. O dente tem que ficar bonito e bem encaixado de uma forma que depois não vá sair do lugar. E isso só a experiência traz pra gente. Então, quem acha, não, Invisalign eu vou aqui nesse profissional ou naquele, tem diferença? Tem. Não no aparelho, a qualidade do aparelho é excelente, mas no resultado final que o profissional programou lá no software. Isso com certeza vai dar diferença, tá? Quantas horas por dia que eu preciso usar o Invisalign? Essa resposta eu falo assim, olha, você tem que pensar que esse aparelho invisível é um aparelho fixo. Faz de conta que ele é um aparelho fixo, com a vantagem de tirar ele para comer e escovar os dentes. Fora isso, tente usar o máximo possível. Claro, se você usar menos, resolver, não, se eu vou usar para dormir, vai funcionar? Vai. Só que vai durar muito mais tempo o seu tratamento, né? Então, pensa que ele é um aparelho fixo, só isso. E tira para comer, tira para escovar os dentes, ou eventualmente você tem um evento, uma festa, um coquetel, alguma coisa. Não agora, né, gente, por favor, mas quando voltarem, né? Então, daí você, de repente, deixa em casa seu aparelho. Você vai ficar comendo o tempo inteiro mesmo? Então, para não ficar tira e põe, deixa em casa. Mas a maior parte do tempo ficar com ele. Pelo menos umas 20, 22 horas, em média, por dia. Se hoje você usou 12 horas, tente compensar até chegar a 22 no resto da semana. Então, é melhor usar bastante mesmo, porque ele é uma ferramenta muito rica para o nosso trabalho e ele dá resultado sim, mas depende da gente, né, o ortodontista fazer uma programação correta no software e depende do paciente estar usando certinho, tá bom?
E se eu já usei aparelho fixo antes, posso usar o Invisalign? Pode. Usou um aparelho fixo, caiu a contenção ou não usou aquela placa móvel, o dente saiu do lugar, entortou um pouquinho, quer voltar o dente na posição e não quer pôr de novo o aparelho fixo, porque já sabe o que é o aparelho fixo, né? Pode usar Invisalign? Perfeito! A gente consegue tranquilamente, em poucos meses, corrigir aquele dentinho que virou, corrigir aquele outro que saiu um pouco, que tá mais saliente. Conseguimos, sem precisar voltar no aparelho fixo de novo. Conseguimos sim, com certeza. E se eu tenho bruxismo e aperto os dentes e ranjo os dentes, posso usar o Invisalign? Pode usar o Invisalign. Ele tem essa cobertura, acaba protegendo o dente para não raspar mais, para não desgastar mais, certo? E por não ser borrachoide, isso daqui é bem durinho, bem rígido, é diferente de uma plaquinha de clareamento. Plaquinha de clareamento, aquela de silicone, quem tem bruxismo, por exemplo, o que acontece? Acontece que viram chicletes ali na boca, né? A pessoa acaba até estimulando o bruxismo por conta de estar com alguma coisinha molinha no dente. O aparelhinho do Invisalign, ele tem uma espessura de 0,60 milímetros, é menos de 1 milímetro, é 0,6, tá? Ele é fininho, mas como ele é trocado periodicamente, a gente consegue sim dar conta do bruxismo, tá bom? Com ele. Claro que se fosse para usar o Invisalign lá 6 meses, 1 ano, ele não ia dar conta, mas ele não foi feito para durar 6 meses. Cada placa dessa que a gente vai trocando foi feito para durar ali algumas semanas no máximo. Então pode usar sim. Muitos pacientes que relataram dor articular ou bruxismo, no meu consultório pelo menos, me passaram a informação que melhorou depois do Invisalign. Então, a gente é um retorno muito gratificante que eu tenho sobre isso, sabe? Ele não foi desenvolvido para tratar problema articular, não é esse o foco. Mas se ele ajudou, isso já tá valendo, entende? O que mais? Restrição alimentar por Invisalign? Não tem. O pessoal pode comer de tudo, liberado. Pode, né, aproveitar seu tratamento, usufruindo do seu sorriso que já vai ficando no lugar sem o aparelho. É diferente do aparelho fixo, a pessoa fica lá anos, 2 anos, 3 anos, vai ficar lindo o sorriso, com certeza. Mas durante o tratamento, ela não consegue usufruir do seu sorriso, né, numa festa, numa sessão de fotos. Do Invisalign é um pouquinho diferente. E a fala? Afeta a fala? Isso é outra pergunta que o pessoal me faz muito, né? Eu trabalho falando, eu fico no telefone, eu sou recepcionista, ou eu preciso, né, articular. Atrapalha a fala? Inclusive, isso é uma pergunta tão bacana, tão legal, que aqui na Unopar, eu tô fazendo mestrado, né? Tô finalizando o mestrado aqui na Unopar. E uma das linhas de pesquisa lá é sobre o Invisalign, com a doutora Paula. E a gente acompanhando, né? Já saiu resultados de algumas pesquisas, enfim. Uma das coisas muito interessantes que a gente teve ali de informação foi que depois de um uso de mais ou menos 7 a 10 dias, em torno de 7 a 10 dias, a dicção já volta ao normal, a fala volta ao normal, desde que use o aparelho. Então eu pensei, nossa, isso é uma informação muito legal, né, no consultório. Paciente que chega 1 mês depois, com a fala ainda alterada, pessoal, ó, não usou o aparelho direito, certo? Porque a fala tem que estar já ok depois de 1 semana, 10 dias, para não interferir, para estar falando normalmente. Então, seja firme no início, se adequar ao tratamento e que em poucos dias a fala, a língua, os músculos todos da fala já vão estar adequados ao tratamento. O que mais? A partir de que idade? Qualquer idade, mas assim, normalmente a partir dos 8 anos, 7 anos, não é pela idade, é pelo tipo de dente que já nasceu, que já está em oclusão, já está usando o dente, então precisa verificar. Nas crianças e adolescentes, eu particularmente acho muito interessante por questão de higiene,
certo? Adolescência, pré-adolescência, o metabolismo tá tão acelerado que às vezes mesmo cuidando com um aparelho fixo, né, mesmo cuidando da higiene, a gengiva incha toda, sangra. Isso é minha rotina de consultório. Afinal, tenho 20 anos de ortodontia e muitos pacientes tratados nessa idade, e o que eu observava era isso. Adolescente que cuida e adolescente que não cuida, a grande diferença vai ser que o que cuida vai ter um pouquinho menos de inflamação, mas é comum a gente observar algumas inflamações nos adolescentes, provavelmente devido a esse metabolismo acelerado deles. E do Invisalign acaba evitando isso, pois tira para comer e escovar os dentes, consegue higienizar adequadamente e melhora a questão da higiene, né? Melhora a questão da gengiva, da inflamação, acaba melhorando tudo isso. E quem tem implante pode usar o Invisalign? Pode usar. A única questão é que implante não se mexe, é como se fosse um pilar de cimento ali naquela posição. Então a gente no software, a gente tem como indicar que tem um implante e não movimentar aquela região e movimentar as outras regiões. Ou se você precisa colocar um implante e o implantodontista falou, você precisa primeiro pôr aparelho porque o espaço fechou, precisa abrir o espaço. Super bacana, super legal, funciona, abre o espaço para o implante, a gente consegue inclusive prever quantos milímetros serão precisos para colocar aquele implante. Então é uma conversa bem direta com o implantodontista para ele me falar, olha, eu preciso de 7 milímetros, então a gente põe no software 7 milímetros e o aparelho vai providenciar essa abertura, né, desse espaço. Existem outras marcas além do Invisalign, porque Invisalign é uma marca, certo? Invisalign é uma marca assim como Bombril, assim como Gillette, assim como tantas outras marcas que deram nome ao produto, né? Quando foi lançado o Zia-Crist, né, foi aprovado pela FDA lá em 98, começou a fabricar em 99, só existia o Invisalign. Mas como tudo que é muito bom tende a ser copiado ou tende a ser, né, desenvolvido em outras empresas, já existem outras marcas sim. Eu tô bem ligada nessa questão, tô bem antenada, tô indo em congressos, até mesmo dentro do mestrado a gente acaba estudando muito sobre várias coisas. E até o momento eu não encontrei, eu gostaria muito de encontrar. Até o momento eu não encontrei assim algum software que dê as ferramentas que o Invisalign dá para o ortodontista conseguir fazer a movimentação adequada dos dentes, do jeito que o Invisalign permite. A gente, como ortodontista, tem acesso a todas aquelas ferramentas para mexer o dente, para girar, para trazer mais para baixo, para levar mais para cima, tudo do jeito que eu quero que o meu sorriso, né, que o sorriso do meu paciente vai ficar. Então, se é um ortodontista que preza pela estética, que vai prestar atenção na estética, vai caprichar no encaixe dos dentes, Invisalign é perfeito, porque a gente consegue, dentro desse software, manipular todas essas posições, né? Porque quem não é da área talvez não saiba, mas a estética tem que ser a consequência dos dentes bem posicionados. É quase que impossível você ter os dentes todos em posição, nas posições corretas e não ter uma estética maravilhosa depois. Então a gente busca principalmente pelo encaixe correto da mastigação, porque os dentes da gente vão ter que funcionar por muitos e muitos anos, certo? Então eles têm que estar bem encaixadinhos, bem engrenados. Eu até comparo a uma corrente de bicicleta. Se os dentes não estão bem engrenados como a corrente da bicicleta, a criança vai dar 2, 3 pedaladas e desanda tudo. É a mesma coisa com a ortodontia. Por que tanta gente fala, eu usei aparelho anos e depois saiu tudo do lugar? Pode ser, não é a única questão, mas tem grandes chances de não ter finalizado de uma forma bem encaixadinha, né? Essa é uma das questões de recidiva. Tem várias, mas essa é uma bem importante, certo? Então, outras marcas foram surgindo, fui atrás de outras marcas muito boas, inclusive, só que ainda não dão as ferramentas pra gente, não tem a casuística que a Invisalign tem. A Invisalign a gente tem acesso a tratamentos já realizados, que no site hoje está no número de 8 milhões de casos realizados pelo mundo. Então, quando a gente tem alguma dificuldade no caso, a gente entra nessa casuística, entra nesses, né, nessa plataforma e consegue encontrar um caso semelhante. A gente tem todo um respaldo,
né? E outras marcas mais recentes, às vezes não tem ainda muitos casos finalizados. É como o pessoal que gosta muito de carro, por exemplo, né? Primeira vez que lançaram o Gol, primeira vez lá em 1980, sei lá, 70, 80, o Gol de hoje, né, mais recente, e aquele bem antigo mudou muito, evoluiu muito. Evoluiu o motor, o tipo de combustível, evoluiu tudo, a imagem dele. Então ele foi melhorando durante esse período. Com o aparelho é a mesma coisa. Eles foram corrigindo os erros e foi tornando tudo muito melhor. Então a Invisalign, querendo ou não, já está nessa estrada há 20 anos melhorando o seu produto. E outros estão muito engatinhando ainda. Principalmente nessa questão de software, nessa questão de ter acesso a outros recursos, né? Que mais? Vamos ver aqui. Então, o paciente vai lá, faz o scanner no laboratório, manda o scanner para o consultório. E a gente entra nessa plataforma, faz uma simulação de como que a gente quer que fique o resultado, né? Gera o número de placas lá no software. A gente dá o ok para a empresa fabrica, manda lá pra gente a sequência de plaquinhas, que vem nesses envelopinhos já, número 1, número 2, número 3, número 4 na sequência. O paciente leva para casa e a gente vai comparando o andamento das plaquinhas pela plataforma do software. No estágio que a pessoa está do tratamento, tem que bater com o que a gente está vendo ali no software. Se não tiver, a gente tem recursos para melhorar isso. Não dá para fazer o tratamento 100% em casa, isso não dá, precisa do ortodontista para fazer essa programação de como quer que vai ficar e para ver se os dentes estão respondendo, né? E acredito que seja isso, o principal. A ortodontia digital veio para ficar, isso é fato. A ortodontia mais antiga, com aparelhos metálicos, isso tudo com o tempo, acredito que vai sendo superada, né? A gente precisa se manter atualizado, se manter assim por dentro das características de cada aparelho, das indicações de cada aparelho e das limitações também. Inclusive limitações do tipo, sabendo que nem aparelho fixo, nem aparelho removível e nem Invisalign vai resolver tudo sozinho. Aparelho fixo às vezes precisa de implantes, precisa de mini placas, precisa de cirurgia, precisa de extração de dente, elásticos, precisa de acessórios. Aparelho fixo não faz milagre também, assim como Invisalign, tá? Eu hoje estou muito contente, já estou com 3 anos tratando Invisalign. Dependendo do número de pacientes que a gente tem, a gente ganha da empresa um selo, que significa a experiência em tratamento. Aqui no consultório nós temos o selo Gold já, 2 vezes consecutivos. Isso significa que já temos muitos casos tratados e em andamento. E eu tenho muito assim, eu sou muito grata pelos resultados que a gente está encontrando. A gente recebe muito elogio dos pacientes, então tão felizes, aproveitando. E, enfim, esse que é o objetivo, né? Qualidade de vida acima de tudo. A live de hoje está chegando ao final. Vou deixar gravado aqui no meu perfil, se quiser compartilhar com alguém que esteja interessado, né? E gostaria de saber um pouquinho mais sobre os aparelhos invisíveis, que não são invisíveis, né? São transparentes, mas é como pegou o nome invisível. E fico à disposição de vocês. Existe um aplicativo. Vou deixar o convite aqui para vocês. Existe um aplicativo que a gente consegue fazer uma simulação rápida, uma simulação básica do tratamento. Quem quiser o link para fazer a simulação, manda lá na bio, no link da bio, vai direto uma mensagem para mim falando eu quero fazer a simulação, coloca o seu nome, que eu vou mandar o link para vocês. É uma simulação bem básica, é diferente dessa que a gente faz para o tratamento, mas pelo menos dá uma ideia, né, mais aproximada. E a gente consegue ter uma ideia como a gente vai ficar com o sorriso novo. Então isso é muito, muito legal. Tá bom? Um abraço para vocês. Dúvidas, enviem pra gente. Oi, Thaisa, Glaucio, Luciane, pessoal todo que acompanhou aí desde o início. E vamos em frente, né? Acompanhando essas tecnologias.
Um beijo para vocês. Até mais. Então, vamos ficando por aqui. Obrigada. Tchau, tchau.